Você já imaginou como seria enfrentar 1000 soldados armados tendo apenas um osso de animal nas mãos? Parece impossível, não é mesmo? Mas eu vou te contar uma história real que aconteceu há mais de 3000 anos e que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que Deus pode fazer através de uma pessoa comum. Esta não é apenas mais uma história bíblica que você ouviu na escola dominical. Esta é a narrativa explosiva de Sansão, o homem mais forte que já existiu, e de um dia específico que mudou o rumo de uma guerra inteira. Prepare-se para descobrir detalhes que você nunca ouviu antes, curiosidades que vão te arrepiar e lições que vão transformar sua fé. O nome dele era Sansão, e ele carregava um segredo sobrenatural que o tornava invencível. Mas neste dia específico, ele estava completamente sozinho, cercado por inimigos, sem armas, sem exército, sem escape. Tudo o que tinha era um osso de mandíbula de jumento que encontrou no chão. O que aconteceu nos próximos minutos desafiou todas as leis da física e se tornou uma das maiores demonstrações do poder divino já registradas na história da humanidade. 1000 soldados filisteus, guerreiros experientes e bem armados, caíram diante de um único homem com uma arma improvisada. Se você quer descobrir como isso foi possível e qual o segredo por trás desta força sobrenatural, continue assistindo até o final, porque essa história vai impactar sua vida de uma forma que você nunca imaginou. E não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer esta verdade incrível. A história começa muito antes daquele dia sangrento no campo de batalha. Sansão não nasceu herói. Ele foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe. Imagine a cena. Uma mulher estéril, sem esperança de ter filhos, recebe a visita de um anjo que lhe anuncia que ela dará à luz um menino especial, mas com uma condição muito específica. Seu filho será nazireu desde o ventre, disse o anjo. Jamais passará navalha em sua cabeça, não beberá vinho nem bebida forte, e não tocará em nada impuro. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Você precisa entender o que isso significava. Ser nazireu era fazer um voto sagrado de separação total para Deus. Era renunciar aos prazeres mundanos em troca de uma unção sobrenatural. Mas Sansão seria diferente. Ele seria nazireu de nascença, escolhido antes mesmo de respirar pela primeira vez. Quando Sansão nasceu, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a impeli-lo. Imaginem, vocês, uma criança comum por fora, mas por dentro habitava uma força que desafiava toda a lógica humana. Conforme crescia, esta força se manifestava de formas impressionantes. Os filisteus dominavam Israel há 40 anos. Eram um povo guerreiro, tecnologicamente avançado, com armas de ferro, enquanto os israelitas ainda usavam bronze. Eles oprimiam, humilhavam e escravizavam o povo de Deus. Pareciam invencíveis, mas Deus tinha um plano, e esse plano tinha nome: Sansão. A primeira demonstração pública da força de Sansão aconteceu quando ele era jovem. Descendo para a cidade de Tímna, com seus pais, um leão rugindo se lançou contra ele. A Bíblia relata algo extraordinário. O Espírito do Senhor se apoderou dele e Sansão despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Vocês conseguem visualizar isso? Um leão adulto, predador supremo, sendo despedaçado com as mãos nuas por um jovem. Mas o mais impressionante é que Sansão não contou para ninguém. Ele guardou segredo. Por quê? Porque entendeu que sua força não era sua, era de Deus e deveria ser usada com propósito divino. Anos se passaram e Sansão cresceu sabendo que carregava um destino especial. Mas ele também era humano, com desejos, paixões e fraquezas. E foi exatamente através dessas fraquezas que Deus começou a usá-lo para libertar Israel.
A tensão entre Israel e os filisteus chegou ao ponto de ebulição quando Sansão se casou com uma mulher filisteia. Durante a festa de casamento, ele propôs um enigma aos convidados filisteus, apostando 30 vestes finas. O enigma era sobre o leão que havia matado. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Os filisteus não conseguiam resolver o enigma, então ameaçaram a esposa de Sansão. Convença seu marido a nos dar a resposta, ou queimaremos você e a casa de seu pai. A mulher chorou, implorou, manipulou até que Sansão revelou a resposta. Quando os filisteus deram a resposta correta, Sansão percebeu a traição. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ele desceu à cidade de Asquelon, matou 30 homens, tomou suas vestes e pagou a aposta. Depois disso, voltou para a casa de seu pai em fúria. Este foi apenas o início. Os filisteus, tentando humilhá-lo ainda mais, deram sua esposa a outro homem. Quando Sansão descobriu, sua ira foi terrível. Ele capturou 300 raposas, amarrou-as de 2 em 2 pelas caudas, colocou tochas acesas entre elas e as soltou nos campos de trigo dos filisteus. O fogo destruiu não apenas os campos de trigo, mas também as vinhas e olivais. A economia filisteia sofreu um golpe devastador. Em represália, eles queimaram vivos a ex-esposa de Sansão e seu sogro, exatamente o que haviam ameaçado fazer. Antes, a guerra estava declarada. Sansão atacou os filisteus com grande matança e depois se retirou para uma caverna na rocha de Etã. Mas os filisteus não desistiram. Eles subiram, acamparam em Judá e se espalharam por Leí, exigindo que os próprios israelitas entregassem Sansão. Aqui está uma das partes mais dolorosas da história. O próprio povo de Sansão, aqueles que ele estava tentando libertar, vieram até ele com 3.000 homens e disseram: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Que é isto que nos fez?" Imagine a dor no coração de Sansão. Ele estava arriscando tudo para libertar seu povo, e eles queriam entregá-lo aos inimigos. Mas Sansão, mesmo magoado, concordou em ser amarrado e entregue, com uma condição: "Jurem-me que vocês mesmos não me matarão." Eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Quando chegaram a Leí, os filisteus gritaram de alegria ao vê-lo. Finalmente tinham capturado o homem que tanto terror lhes causava. Mas eles não sabiam que estavam prestes a presenciar o maior milagre de força já registrado na história. O que aconteceu nos próximos segundos em Leí mudou para sempre o curso da história de Israel. Imagine a cena: Sansão caminhando amarrado com cordas grossas, cercado por 3.000 israelitas que o entregavam como um criminoso. À frente, centenas de filisteus gritavam de alegria, celebrando antecipadamente sua vitória sobre o homem que aterrorizava suas cidades. Mas algo sobrenatural estava prestes a acontecer. A Bíblia registra com precisão cirúrgica. Quando chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, gritando. Então o Espírito do Senhor se apoderou dele. Essa frase, "o Espírito do Senhor se apoderou dele", aparece várias vezes na história de Sansão, mas nunca com tanta intensidade quanto neste momento. Não era apenas força física que vinha sobre ele, era uma unção divina que transcendia todas as limitações humanas. As cordas que amarravam seus braços, cordas novas e resistentes, começaram a se desfazer como se fossem fios queimados pelo fogo. Os soldados filisteus, que segundos antes gritavam de alegria, agora observavam em horror absoluto enquanto aquele homem se libertava como se as cordas fossem feitas de papel. Sansão estava livre, mas completamente desarmado.
Não tinha espada, lança, arco ou qualquer arma de guerra. Os filisteus tinham se certificado disso. Eles o queriam vivo para torturá-lo publicamente, para fazer dele um exemplo que desencorajaria qualquer futuro levante israelita. Foi então que Sansão avistou algo no chão, uma queixada de jumento ainda fresca. Para qualquer outra pessoa, seria apenas um osso inútil, resto de um animal morto. Mas nas mãos de Sansão, guiado pelo Espírito de Deus, aquele osso se tornaria a arma mais letal da história antiga. Vocês precisam entender o que representa uma queixada de jumento. É um osso curvado, irregular, com aproximadamente 40 centímetros de comprimento. Não é afiado como uma espada, não tem o peso de uma clava, não tem o alcance de uma lança. Era literalmente a arma mais improvável que alguém poderia escolher para enfrentar um exército. Mas Deus tem prazer em usar coisas desprezadas pelo mundo para confundir os sábios. Aquela queixada nas mãos ungidas de Sansão se tornou mais poderosa que todas as espadas forjadas em ferro dos filisteus. O primeiro grupo de soldados avançou contra ele. Eram guerreiros experientes, com armaduras de bronze, espadas afiadas e escudos resistentes. Eles esperavam uma luta difícil, mas rápida. Afinal, eram muitos contra um só, e estavam bem armados contra um homem com um osso velho. Eles não poderiam estar mais enganados. Sansão se movimentava com uma velocidade e precisão que desafiavam a realidade. Cada golpe da queixada era certeiro, cada movimento era calculado, cada ataque era letal. Os soldados caíam um após o outro, incapazes de reagir à velocidade sobrenatural daquele homem. A Bíblia não nos dá detalhes gráficos da batalha, mas podemos imaginar o terror que se apoderou dos filisteus conforme viam seus melhores guerreiros sendo derrotados por um único homem com uma arma rudimentar. O que começou como uma captura triunfante, rapidamente se transformou em um massacre desesperador. Mais soldados chegavam e mais soldados caíam. A queixada não quebrava, não ficava cega, não perdia sua eficácia. Era como se Deus a tivesse transformado em uma extensão da sua própria força. Cada golpe de Sansão carregava poder divino. Os filisteus tentaram cercá-lo, atacá-lo por todos os lados simultaneamente. Mas Sansão lutava como se tivesse olhos em todas as direções. Ele antecipava os ataques, desviava dos golpes e revidava com força devastadora. Não era apenas um homem lutando, era Deus lutando através de um homem. O campo de batalha se transformou em um cenário apocalíptico. Corpos de soldados filisteus se acumulavam ao redor de Sansão. O sangue tingiu a terra de vermelho. O ar se encheu de gritos de terror e súplicas de misericórdia. Aqueles que conseguiam fugir espalhavam o pânico. Um demônio está massacrando nosso exército. Mas não era um demônio. Era um homem comum, movido por um Deus extraordinário. Era a demonstração mais clara de que quando Deus escolhe alguém para uma missão, nenhuma força terrena pode impedir seus planos. A batalha durou horas. Sansão não mostrava sinais de cansaço. Pelo contrário, parecia ficar mais forte conforme lutava. A unção divina sobre ele era tão intensa que transcendia as limitações físicas humanas. Ele não era mais apenas Sansão, o nazireu. Ele era o braço de Deus, executando juízo sobre os opressores de Israel. Soldados experientes, veteranos de muitas batalhas, fugiam em pânico diante daquele único homem. Eles haviam enfrentado exércitos inteiros, sobrevivido a cercos prolongados, conquistado cidades fortificadas. Mas nunca tinham visto nada parecido com aquilo. Conforme a notícia se espalhava, mais filisteus chegavam ao local. Eles vinham em grupos cada vez maiores, determinados a acabar com aquela humilhação. Mas todos enfrentavam o mesmo destino. A queixada de jumento continuava sua obra de destruição, e Sansão continuava de pé, implacável.
imparável. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho, uma cor que espelhava perfeitamente o campo de batalha abaixo. E ainda assim, Sansão continuava lutando e os filisteus continuavam caindo. A noite estava caindo sobre Leí, mas a batalha estava longe do fim. O que começou como uma emboscada dos filisteus havia se transformado no maior pesadelo militar da sua história. Sansão, com aquela queixada de jumento nas mãos, havia se tornado uma máquina de guerra imparável, e os corpos dos inimigos se empilhavam ao seu redor como montanhas de carne e osso. Os comandantes filisteus não conseguiam acreditar nos relatórios que chegavam até eles. Impossível! Gritavam. Um homem sozinho não pode derrotar centenas de nossos melhores soldados. Mas a realidade sangrenta diante de seus olhos não deixava espaço para dúvidas. Algo sobrenatural estava acontecendo naquele campo de batalha. Eles enviaram mais tropas, soldados de elite, guardas reais, mercenários experientes, todos com uma única missão: parar Sansão a qualquer custo. Mas cada nova onda de atacantes apenas aumentava o número de mortos. A queixada continuava sua dança mortal, e Sansão parecia ter energia inesgotável. Imagine a cena pelo ponto de vista dos filisteus. Um único homem, coberto de sangue dos inimigos, mas aparentemente ileso, movendo-se com velocidade impossível entre dezenas de adversários. Cada golpe da sua arma improvisada era certeiro. Cada movimento era preciso, como se ele pudesse prever os ataques antes mesmo deles acontecerem. Alguns soldados tentaram atacá-lo pelas costas, enquanto ele enfrentava outros à frente. Mas Sansão se virava no último segundo, desviava dos golpes mortais e revidava com força devastadora. Era como se ele tivesse olhos em todas as direções, como se o próprio Deus fosse seus olhos e ouvidos na batalha. A queixada do jumento, que deveria ter se despedaçado após os primeiros golpes contra as armaduras de bronze, permanecia intacta. Mais do que isso, ela parecia estar ficando mais afiada, mais letal a cada impacto. Deus havia transformado aquele osso comum em uma arma sobrenatural, tão poderosa quanto qualquer espada forjada pelos melhores ferreiros. Os filisteus tentaram usar táticas militares. Formaram círculos ao redor de Sansão, atacando coordenadamente. Mas ele quebrava suas formações como se fossem feitas de papel. Tentaram usar lanças longas para mantê-lo à distância, mas ele se aproximava com velocidade impossível e despedaçava os atacantes antes que pudessem reagir. Horas se passaram. O campo estava literalmente coberto de mortos. O sangue formava poças vermelhas que refletiam a luz da lua. O cheiro de morte impregnava o ar, mas Sansão continuava de pé, respirando normalmente, como se estivesse apenas começando. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Sansão parou por um momento, olhou ao redor e começou a contar os corpos dos inimigos caídos. A Bíblia registra que naquele momento ele proclamou em voz alta: "Com uma queixada de jumento fiz montes sobre montes. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. 1000 homens. Não eram soldados inexperientes ou milicianos mal treinados. Eram guerreiros filisteus, o exército mais temido da região, homens que haviam conquistado cidades e subjugado nações inteiras. E todos eles haviam caído diante de um único israelita com uma arma improvisada. Imagine o impacto psicológico dessa vitória. Os filisteus se consideravam invencíveis. Suas armas de ferro eram superiores às de bronze dos israelitas. Seus soldados eram mais bem treinados, suas táticas mais refinadas. Eles dominavam Israel há décadas, exatamente por causa dessa superioridade militar. Mas em uma única noite, um homem destruiu toda essa ilusão de invencibilidade. Mostrou que não importa quão forte seja o inimigo, não importa quão impossível pareça a situação, quando Deus está conosco, a vitória é certa.
A notícia do massacre se espalhou como fogo por toda a região filisteia. Cidades inteiras entraram em pânico, soldados desertaram seus postos, comandantes militares questionaram suas estratégias. Como poderiam enfrentar um povo cujo Deus capacitava um único homem a derrotar 1000 guerreiros? Mas o mais impressionante não foi apenas o número de mortos. Foi a forma como Sansão os matou. Sem armas convencionais, sem armadura, sem táticas militares sofisticadas. Apenas ele, sua força sobrenatural e uma queixada de jumento. Foi uma demonstração pura do poder de Deus operando através de um vaso humano. Os israelitas que haviam entregado Sansão aos filisteus observavam tudo, à distância, em choque absoluto. Eles haviam traído aquele homem, entregando-o aos inimigos para salvar suas próprias peles. Mas Deus usou exatamente aquela traição para executar sua justiça contra os opressores. Imagine a mistura de sentimentos que deve ter tomado conta daqueles 3.000 israelitas. Vergonha por terem entregado seu libertador. Admiração diante do poder sobrenatural que presenciavam. Esperança de que finalmente Deus estava agindo para libertar seu povo da opressão. Quando o último filisteu caiu, um silêncio sepulcral tomou conta do campo de batalha. Sansão estava sozinho no meio dos 1000 corpos, ainda segurando a queixada ensanguentada. Não havia mais inimigos para enfrentar. A batalha havia terminado e ele havia vencido de forma absoluta e sobrenatural. Mas a vitória havia cobrado seu preço, não em ferimentos. Sansão estava miraculosamente ileso. O preço foi diferente e muito mais perigoso para sua alma. Após o massacre dos 1000 filisteus, Sansão se encontrava sozinho no campo de batalha ensanguentado, cercado por montanhas de corpos dos inimigos que havia derrotado. A queixada de jumento ainda estava em suas mãos, manchada de sangue, testemunha silenciosa do maior feito militar individual da história humana. Mas algo estava acontecendo com o herói de Israel, algo que ameaçava transformar sua maior vitória em sua morte mais humilhante. A sede começou como um desconforto. Depois de horas de batalha intensa, sob o sol escaldante e depois sob a lua fria da noite, o corpo de Sansão finalmente estava cobrando o preço da luta sobrenatural. Ele havia transcendido os limites humanos através do poder divino, mas ainda habitava um corpo de carne e osso que precisava de água para sobreviver. O que começou como sede comum, rapidamente se transformou em algo desesperador. Sansão olhou ao redor e percebeu uma realidade terrível. Estava no meio de um deserto árido, longe de qualquer fonte de água. Os corpos ao seu redor estavam começando a se decompor sob o calor, e o cheiro de morte se misturava com o ar seco que queimava seus pulmões a cada respiração. A ironia era cruel e amarga. Ele havia derrotado 1000 guerreiros armados, com apenas um osso de jumento. Havia executado a justiça divina sobre os opressores de Israel. Havia demonstrado o poder ilimitado de Deus de forma espetacular. Mas agora estava morrendo de sede, sozinho, no meio dos cadáveres de seus inimigos. Sansão levantou os olhos para o céu e fez algo que raramente fazia. Clamou diretamente a Deus. Mas não foi uma oração humilde ou reverente. Foi um grito desesperado, quase uma acusação. Tu deste esta grande vitória pela mão do teu servo, e agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Leiam essas palavras novamente e percebam a complexidade emocional por trás delas. Sansão reconhecia que a vitória havia vindo de Deus. Tu deste esta grande vitória. Ele se chamava de teu servo, mostrando que entendia seu papel como instrumento divino. Mas ao mesmo tempo havia uma queixa, quase um protesto. Por que me deixarias morrer agora, depois de tudo isso? Era a oração
de um homem exausto, fisicamente devastado, emocionalmente esgotado. Ele havia dado tudo de si na batalha. Havia arriscado sua vida pelo povo de Deus. Havia executado a vontade divina com perfeição. E agora se sentia abandonado no momento de maior necessidade. Mas há algo profundamente humano e compreensível nessa oração. Quantas vezes nós mesmos não clamamos a Deus depois de grandes vitórias espirituais, quando enfrentamos provações inesperadas? Quantas vezes não questionamos por que, depois de servirmos fielmente, ainda passamos por dificuldades? A resposta de Deus foi imediata e miraculosa. Ele não repreendeu Sansão pela forma como orou. Não o castigou pela queixa ou pelo tom quase exigente. Em vez disso, demonstrou sua misericórdia e poder de uma forma que deixaria Sansão e todos nós sem palavras. Deus fendeu a pedra que havia em Leí, e dela brotou água. Não foi uma nascente pequena ou um fiozinho d'água. A Bíblia usa uma palavra que indica abundância, uma fonte generosa que jorrava água fresca e pura. No meio daquela terra árida, cercado de morte e desolação, Deus criou um oásis sobrenatural. Imaginem a emoção de Sansão quando viu aquela água cristalina brotando da rocha sólida. Não era apenas H2O, era a própria misericórdia de Deus se manifestando em forma líquida. Era a prova tangível de que Deus não havia abandonado seu servo, mesmo quando este havia questionado sua providência. Sansão se ajoelhou junto à fonte e bebeu. A Bíblia diz que ele bebeu e recuperou o alento e reviveu. Cada gole daquela água sobrenatural restaurava não apenas seu corpo físico, mas também sua alma cansada e sua fé abalada. Era mais que hidratação, era renovação completa. Mas Deus não parou por aí. Sansão, em reconhecimento ao milagre que havia presenciado, deu um nome àquele lugar, En-Hakkore, que significa fonte daquele que clama. Era um memorial permanente, um testemunho para gerações futuras de que Deus ouve o clamor de seus servos, mesmo quando esse clamor vem carregado de dúvidas e questionamentos. Aquela fonte não era apenas para Sansão. Ela permaneceu ali, segundo a Bíblia, até ao dia de hoje. Ou seja, até quando o livro de Juízes foi escrito, décadas ou séculos depois. Outros viajantes sedentos encontraram aquela água. Outros servos de Deus foram refreshed por aquela fonte milagrosa. É fascinante como que Deus transformou um momento de fraqueza e questionamento em uma oportunidade para mostrar sua misericórdia e poder. Sansão havia duvidado da providência divina. Havia questionado se Deus realmente cuidava dele. A resposta veio na forma de água fresca brotando de pedra seca. Depois de beber e se recuperar, Sansão olhou novamente para os 1000 corpos ao seu redor. Mas agora, sua perspectiva havia mudado. Não via apenas a magnitude de sua vitória militar, via a fidelidade de um Deus que não apenas o havia capacitado para a batalha, mas também havia providenciado para suas necessidades mais básicas. Naquele momento, Sansão compreendeu uma verdade profunda. Deus não o havia chamado apenas para ser um guerreiro. Havia o chamado para ser uma testemunha viva de que o Senhor é fiel aos seus servos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mesmo nos momentos de maior fraqueza e dúvida. Depois de beber da fonte milagrosa e recuperar suas forças, Sansão permaneceu em silêncio por um longo tempo, contemplando a cena ao seu redor. 1000 guerreiros filisteus mortos, uma queixada de jumento ensanguentada em suas mãos e uma fonte de água brotando sobrenaturalmente da rocha. Era um quadro que resumia perfeitamente como Deus opera, transformando o comum em extraordinário, o fraco em forte, o impossível em realidade. Mas o impacto daquele dia transcendeu muito além do campo de batalha de Leí.
A notícia do massacre se espalhou como fogo por toda a região. Nas cidades filisteias, o pânico tomou conta das populações. Soldados desertavam, comandantes questionavam suas estratégias e o povo começou a sussurrar uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Se o Deus de Israel pode capacitar um homem a matar 1000 guerreiros com um osso de animal, que poder ele realmente possui? Para os israelitas, o evento foi uma revolução psicológica e espiritual. Por décadas, eles haviam vivido sob a opressão filisteia, aceitando sua inferioridade militar e tecnológica como um fato imutável. Mas Sansão havia quebrado essa mentalidade de derrota. Ele havia provado que com Deus, 1 pode perseguir 1000 e 2 podem fazer fugir 10.000. A queixada de jumento se tornou mais que uma arma, tornou-se um símbolo. Representava como Deus escolhe deliberadamente usar coisas desprezadas pelo mundo para confundir os sábios e poderosos. Uma mandíbula de animal morto, algo que qualquer pessoa jogaria fora como lixo, havia se tornado o instrumento da maior vitória militar individual da história. Sansão guardou aquela queixada como um memorial. Cada vez que a olhava, lembrava-se não apenas de sua força física, mas do poder ilimitado de Deus, operando através de vasos imperfeitos. Ela o lembrava de que a verdadeira força não vem dos músculos ou da habilidade, mas da unção divina que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Os anos seguintes confirmaram o impacto duradouro daquele dia. Sansão se tornou juiz de Israel por 20 anos, período em que os filisteus não ousaram mais oprimir o povo de Deus da mesma forma. Não porque temiam Sansão especificamente, mas porque temiam o Deus que o havia capacitado de forma tão sobrenatural. A história da queixada atravessou gerações. Pais contavam para filhos, avós para netos, como um único homem havia derrotado 1000 inimigos com a arma mais improvável possível. Cada nova geração de israelitas crescia sabendo que servia a um Deus que pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, em qualquer circunstância para executar seus propósitos. Mas talvez o aspecto mais profundo dessa história seja o que ela revela sobre o caráter de Deus. Ele poderia ter dado a Sansão uma espada mágica, uma armadura invencível ou qualquer outra arma sobrenatural. Em vez disso, escolheu usar algo completamente comum, algo que qualquer pessoa poderia encontrar jogado no chão. Por quê? Porque Deus quer que entendamos que Ele não precisa de recursos extraordinários para fazer coisas extraordinárias. Ele pode usar nossas limitações, nossas fraquezas, nossos recursos aparentemente inadequados para realizar milagres que deixam o mundo sem palavras. A fonte em Hacore também se tornou um lugar de peregrinação. Pessoas vinham de longe para beber da água que havia salvado a vida do grande herói. Mas, mais que isso, vinham para lembrar que Deus ouve o clamor de seus servos, mesmo quando esse clamor vem misturado com dúvidas e questionamentos. A história de Sansão e a queixada se tornou profética, apontando para verdades eternas sobre como Deus opera. Séculos depois, um jovem pastor chamado Davi derrotaria outro gigante com apenas uma funda e 5 pedras lisas. Milênios depois, 12 pescadores comuns transformariam o mundo com a mensagem do Evangelho. O padrão divino permanece. Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Hoje, quando você enfrenta situações impossíveis, quando seus recursos parecem inadequados, quando os inimigos são maiores e mais poderosos que você, lembre-se de Sansão e sua queixada. Lembre-se de que o mesmo Deus que capacitou um homem a derrotar 1000 guerreiros com um osso de animal, é o mesmo Deus que pode usar você, exatamente como você é, para fazer coisas que deixarão o mundo perplexo. A queixada nos ensina que não
Precisamos esperar ter as condições perfeitas para obedecer a Deus. Não precisamos das melhores armas, dos melhores recursos, das melhores circunstâncias. Precisamos apenas estar dispostos a ser usados por Ele, mesmo que tudo o que tenhamos seja equivalente a um osso velho jogado no chão. O legado de Leí continua ecoando através dos séculos. Cada vez que alguém enfrenta odds impossíveis e ainda assim confia em Deus, cada vez que alguém usa recursos limitados para fazer diferença no mundo, cada vez que o fraco se levanta contra o forte em nome da justiça, a história de Sansão e sua queixada ganha nova vida. E você? Qual é a queixada em suas mãos? Que recurso aparentemente insignificante Deus quer usar através de você para fazer o impossível? A história de Sansão nos lembra que com Deus não existem armas inadequadas, apenas pessoas dispostas ou não a serem usadas por Ele. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que outros também descubram o poder transformador de servir a um Deus que faz milagres através do comum, do simples, do desprezado. Deixe seu like e se inscreva para mais histórias que vão revolucionar sua fé.